Segunda Samuel 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei, e perseguirei a Davi esta noite. Irei sobre ele, enquanto está cansado, e fraco de mãos, e o espantarei, então fugirá todo o povo que está com ele. Ferirei tão somente o rei. E farei tornar a ti todo o povo, como uma noiva à casa do seu esposo, pois é a vida de um só homem que tu buscas, assim todo o povo estará em paz. E este conselho agradou a Absalão, e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele diz. Quando Uzai chegou a Absalão, este lhe disse: desta maneira falou Aitofel, faremos conforme a sua palavra. Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: o conselho que Aitofel deu esta vez não é bom. Acrescentou Uzai: tu bem sabes que teu pai e os seus homens são valentes, e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Além disso, teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora está ele escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo alguns no primeiro ataque, todo o que o ouvir dirá: houve morticínio entre o povo que segue a Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo o Israel sabe que teu pai é valoroso, e que são valentes os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que com toda a pressa se ajunte a ti todo o Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vais à peleja. Então iremos a ele, em qualquer lugar em que se achar, e desceremos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele e de todos os homens que estão com ele nem sequer um só. Se ele, porém, se retirar para alguma cidade, todo o Israel trará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que não se ache ali nem uma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens e Israel disseram: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel, porque assim o Senhor o ordenara, para aniquilar o bom conselho de Aitofel, a fim de trazer o mal sobre Absalão. Também disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém eu aconselhei assim e assim. Agora, pois, mandai apressadamente avisar a Davi, dizendo: não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem falta a outra banda, para que não seja devorado o rei, e todo o povo que com ele está. Ora, Jonatas e Aimais estavam esperando junto a Enrogel, e foi uma criada, e lhes avisou, para que eles fossem e o dissessem ao rei Davi, pois não deviam ser vistos entrando na cidade. Viu-os todavia um moço, e avisou a Absalão. Ambos, porém, partiram apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, o qual tinha no pátio de sua casa um poço, para o qual eles desceram. E a mulher, tomando a tampa, colocou-a sobre a boca do poço, e espalhou grão triturado sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimais e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram a corrente das águas. Havendo-os procurado sem os encontrarem, voltaram para Jerusalém. Depois que eles partiram, Aimais e Jonatas,
saindo do poço, foram e avisaram a Davi, e disseram-lhe: Levantai-vos, e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou contra vós Aitofel. Então se levantou Davi e todo o povo que com ele estava, e passaram o Jordão, e ao raiar da manhã não faltava nenhum só que não o tivesse passado. Vendo, pois, Aitofel que não se havia seguido o seu conselho, albardou o jumento e, partindo, foi para casa, para a sua cidade, e, tendo posto em ordem a sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então Davi veio a Maanaim, e Abissalau passou o Jordão, ele e todos os homens de Israel com ele. E Abissalau colocou Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Ora, Amasa era filho de um homem que se chamava Itra, o Jezreelita, o qual entrara Abigail, filha de Naz e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel e Abissalau se acamparam na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobe, filho de Naz, de Rabá dos filhos de Amol, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão tostado, favas, lentilhas e torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, pois diziam: o povo está faminto, cansado e sedento, no deserto. 2 Samuel 18. Então Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre ele chefes de 1000 e chefes de 100. E Davi enviou o exército, um terço sob o mando de Joabe, outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Mas o povo respondeu: não sairás, porque se fugirmos, eles não se importarão conosco, nem se importarão conosco ainda que morra metade de nós, porque tu vales por 10.000 tais como nós. Melhor será que da cidade nos mandes socorro. Respondeu-lhes o rei: farei o que vos parecer bem. E o rei se pôs ao lado da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: tratai brandamente, por amor de mim, o mancebo Abissalau. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Abissalau. Assim saiu o povo a campo contra Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali o povo de Israel foi derrotado pelos servos de Davi, e naquele dia houve ali grande morticínio, de 20.000 homens. Pois a batalha se estendeu sobre a face de toda aquela terra, e o bosque consumiu mais gente naquele dia do que a espada. Por acaso Abissalau se encontrou com os servos de Davi, e Abissalau ia montado num mulo e, entrando o mulo debaixo dos espessos ramos de um grande carvalho, pegou-se a cabeça de Abissalau no carvalho, e ele ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Um homem, vendo isso, contou-o a Joabe, dizendo: eis que vi Abissalau pendurado de um carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe contara: pois que o viste, porque não o derrubaste logo por terra? E eu te haveria dado 10 siclos de prata e um cinto. Respondeu, porém, o homem a Joabe: ainda que eu pudesse pesar nas minhas mãos 1000 siclos de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei deu ordem a ti, e a Abisai, e a Itai, dizendo: guardai-vos, cada um, de tocar no mancebo Abissalau. E se eu tivesse procedido falsamente contra a sua vida, coisa nenhuma se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias a mim.
Então disse Joabe: não posso demorar-me assim contigo aqui. E tomou na mão 3 dardos, e traspassou com eles o coração de Abissalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 mancebos, que levavam as armas de Joabe, e feriram a Abissalão, e o mataram. Então tocou Joabe a buzina, e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. E tomaram a Abissalão e, lançando-o numa grande cova no bosque, levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. E todo o Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Abissalão, quando ainda vivia, tinha feito levantar para si a coluna que está no vale do rei, pois dizia: nenhum filho tenho para conservar a memória o meu nome. E deu o seu próprio nome àquela coluna, a qual até o dia de hoje se chama o Pilar de Abissalão. Então disse Aimais, filho de Zadok: deixa-me correr, e anunciarei ao rei que o Senhor o vingou a mão e seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador das novas, outro dia as levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse, porém, Joabe ao Cuxita: vai tu, e dize ao rei o que viste. O Cuxita se inclinou diante de Joabe, e saiu correndo. Então prosseguiu Aimais, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o Cuxita. Respondeu Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não receberias recompensa pelas novas. Seja o que for, disse Aimais, correrei. Disse-lhe, pois, Joabe: corre. Então Aimais correu pelo caminho da planície, e passou adiante do Cuxita. Ora, Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela subiu ao terraçorém, percebeu que seus servos cochichavam entre si, um homem que corria só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei. Respondeu o rei: se vem só, é portador de novas. Vinha, pois, o mensageiro aproximando-se cada vez mais. Então a sentinela viu outro homem que corria, e gritou ao porteiro, e disse: eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também esse traz novas. Disse mais a sentinela: o correr do primeiro parece ser o correr de Aimais, filho de Zadok. Então disse o rei: este é homem de bem, e virá com boas novas. Gritou, pois, Aimais, e disse ao rei: paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra, e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o mancebo Abissalão? Respondeu Aimais: quando Joabe me mandou a mim, o servo do rei, vi um grande alvoroço, porém não sei o que era. Disse-lhe o rei: põe-te aqui ao lado. E ele se pôs ao lado, e esperou de pé. Nisso chegou o Cuxita, e disse: novas para o rei meu senhor. Pois que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então perguntou o rei ao Cuxita: vai bem o mancebo Abissalão? Respondeu o Cuxita: sejam como aquele mancebo os inimigos do rei meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazerem mal. Pelo que o rei ficou muito comovido e, subindo à sala que estava por cima da porta, pôs-se a chorar, e andando, dizia assim: meu filho Abissalão, meu filho Abissalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Abissalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel 19. Disseram a Joabe: eis que o rei está chorando e se lamentando por Abissalão.
Então a vitória se tornou naquele dia em tristeza para todo o povo, porque nesse dia o povo ouviu dizer: o rei está muito triste por causa de seu filho. E nesse dia o povo entrou furtivamente na cidade, como o faz quando, envergonhado, foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e clamava em alta voz: meu filho Abissalau, Abissalau, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe na casa onde estava o rei, e disse: hoje envergonhaste todos os teus servos, que livraram neste dia a tua vida, a vida de teus filhos e filhas, e a vida de tuas mulheres e concubinas, amando aos que te odeiam, e odiando aos que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para ti nem chefes nem servos, pois agora entendo que se Abissalau vivesse, e todos nós hoje fôssemos mortos, ficarias bem contente. Levanta-te, pois, agora, sai e fala ao coração de teus servos. Porque pelo Senhor te juro que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e isso te será pior do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Pelo que o rei se levantou, e se sentou à porta, e avisaram a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Entre mentes todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Abissalau. Também Abissalau, a quem ungimos sobre nós, morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calé, e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi mandou dizer a Zadoque e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, dizendo: por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para sua casa? Porque a palavra de todo o Israel tem chegado ao rei, até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos e minha carne sois vós, porque, pois, seríeis os últimos em tornar a trazer o rei. Dizia Amasa: porventura não és tu meu osso e minha carne? Assim me faça Deus e outro tanto, se não fores chefe do exército diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu ele o coração de todos os homens de Judá, como se fosse o de um só homem, e enviaram ao rei, dizendo: volta, com todos os teus servos. Então o rei voltou, e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Ora, apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e seus 15 filhos, e seus 20 servos com ele, desceram apressadamente ao Jordão adiante do rei, atravessando o val para trazer a casa do rei e para fazer o que aprouvesse a ele. Quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, se prostrou diante dele. E lhe disse: não me impute meu senhor a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, não conserve o rei isso no coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, por isso eis que eu sou o primeiro, de toda a casa de José, a descer ao encontro do rei meu senhor. Respondeu Abisai, filho de Zeruia, dizendo: não há de ser morto Simei por haver amaldiçoado ao ungido do Senhor. Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Será morto alguém hoje em Israel?
Pois não sei eu que hoje sou rei sobre Israel. Então disse o rei a Simei, não morrerás. E o rei lhe o jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera a barba, nem lavara as suas vestes desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, este lhe perguntou, por que não foste comigo, Mefibosete? Respondeu ele, o rei meu senhor, o meu servo me enganou. Porque o teu servo dizia, albardarei um jumento, para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é coxo. E ele acusou falsamente o teu servo diante do rei meu senhor, porém o rei meu senhor é como um anjo de Deus, faze, pois, o que bem te parecer. Pois toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei meu senhor, contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. E que direito mais tenho eu de clamar ainda ao rei? Ao que lhe respondeu o rei, por que falas ainda de teus negócios? Já decidi, tu e Ziba reparte as terras. Então disse Mefibosete ao rei, deixe que ele tome tudo, uma vez que o rei meu senhor já voltou em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim, e passou com o rei o Jordão, para acompanhá-lo até a outra banda do rio. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha provido o rei de víveres enquanto este se demorara em Maanaim, pois era homem muito rico. Disse, pois, o rei a Barzilai, passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém, em minha companhia. Barzilai, porém, respondeu ao rei, quantos anos viverei ainda, para que suba com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje, poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderá o teu servo perceber sabor no que comer e beber? Poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? 36. O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei meu senhor, e faze-lhe o que for do teu agrado. Ao que disse o rei, Quimã passará comigo, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e tendo passado também o rei, beijou o rei a Barzilai, e o abençoou, e este voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã com ele, e todo o povo de Judá, juntamente com a metade do povo de Israel, conduziu o rei. Então todos os homens de Israel vieram ter com o rei, e lhe disseram, por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e fizeram passar o Jordão o rei e a sua casa, e todos os seus homens com ele? Responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel, porquanto o rei é nosso parente, por que vos irais por isso? Acaso temos comido à custa do rei, ou nos deu ele algum presente? Ao que os homens de Israel responderam aos homens de Judá, 10 partes temos no rei, mais temos nós em Davi do que vós. Por que, pois, fizestes pouca conta de nós? Não foi a nossa palavra a primeira, para tornar a trazer o nosso rei. Porém a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. 2 Samuel 20. Ora, sucedeu achar-se ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a buzina, e disse, não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé,
cada um à sua tenda, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi, e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá seguiram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi chegou à sua casa em Jerusalém, tomou as 10 concubinas que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa, sob guarda, e as sustentava, porém não entrou a elas. Assim estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse então o rei a Amasa: convoca-me dentro de 3 dias os homens de Judá, e apresenta-te aqui. Foi, pois, Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que o rei lhe designara. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Abissalau. Toma, pois, tu os servos de teu senhor, e persegui-o, para que ele porventura não ache para si cidades fortificadas, e nos escape à nossa vista. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes, saíram de Jerusalém para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa lhes veio ao encontro. Estava Joabe cingido do seu traje de guerra que vestira, e sobre ele um cinto com a espada presa aos seus lombos, na sua bainha, e, adiantando-se ele, a espada caiu da bainha. E disse Joabe a Amasa: vais bem, meu irmão? E Joabe, com a mão direita, pegou da barba de Amasa, para o beijar. Amasa, porém, não reparou na espada que está na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela no ventre, derramando-lhe por terra as entranhas, sem feri-lo segunda vez, e ele morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicri. Mas um homem dentre os servos de Joabe ficou junto a Amasa, e dizia: quem favorece a Joabe, e quem é por Davi, siga a Joabe. E Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho. E aquele homem, vendo que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque viu que todo aquele que chegava ao pé dele parava. Mas removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe, para perseguirem a Seba, filho de Bicri. Então Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Maacá, e todos os beritas, ajuntando-se, também o seguiram. Vieram, pois, e cercaram a Seba em Abel de Bet-Maacá, e levantaram contra a cidade um montão, que se elevou defronte do muro, e todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi! Ouvi! Dizei a Joabe: chega-te cá, para que eu te fale. Ele, pois, se chegou perto dela, e a mulher perguntou: tu és Joabe? Respondeu ele: sou. Ela lhe disse: ouve as palavras de tua serva. Disse ele: estou ouvindo. Então falou ela, dizendo: antigamente costumava-se dizer, que se peça conselho em Abel, e era assim que se punha termo às questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel, porque, pois, devorarias a herança do Senhor. Então respondeu Joabe, e disse: longe, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. E disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. A mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri,
e a lançaram a Joabe. Este, pois, tocou a buzina, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém, ao rei. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaias, filho de Jeoiada, sobre os quereteus e os peleteus. E Adorão sobre a gente de trabalhos forçados, Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. Seva era escrivão, Zadoque e Abiatar, sacerdotes. E Ira, o Jairita, era o oficial mor de Davi. 2 Samuel 21. Nos dias de Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse, e por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel tinham feito pacto com eles, porém Saul, no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Perguntou, pois, Davi aos gibeonitas, que quereis que eu vos faça? E como hei de fazer expiação, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram, não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com a sua casa, nem tampouco cabe a nós matar pessoa alguma em Israel. Disse-lhes Davi, que quereis que vos faça? Responderam ao rei, quanto ao homem que nos consumia, e procurava destruir-nos, de modo que não pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse, eu os darei. O rei, porém, poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, isto é, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aias, que ela tivera de Saul, a saber, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabi, filha de Saul, que ela tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meulatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte, perante o Senhor, e os 7 caíram todos juntos. Foi nos primeiros dias da cega que foram mortos, no princípio a cega da cevada. Então Rispa, filha de Aias, tomando um pano de cilício, estendeu-o para si sobre uma pedra e, desde o princípio da cega até que a água caiu do céu sobre os corpos, não deixou que se aproximassem deles as aves do céu de dia, nem os animais do campo de noite. Quando foi anunciado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aias, concubina de Saul, ele foi e tomou os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, aos homens de Jabes de Gileade, que os haviam furtado da praça de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado quando mataram a Saul em Gilboa. E trouxe dali os ossos de Saul e os de Jonatas seu filho, e ajuntaram a eles também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto Deus se aplacou para com a terra. De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejara contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança tinha o peso de 300 ciclos de bronze, e que cingia uma espada nova, intentou matar Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, e, ferindo ao filisteu, o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais sairás conosco à batalha,
para que não apagues a lâmpada de Israel. Aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus, então Sibecai, o Husatita, matou Safi, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e Elhanã, filho de Jaareoregim, o Belemita, matou Golias, o Giteu, de cuja lança a haste era como órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha 6 dedos em cada mão, e 6 em cada pé, 24 por todos, também este era descendente do gigante. Tendo ele desafiado a Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o matou. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. 2 Samuel 22. Davi dirigiu ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza e o meu libertador. É meu Deus, a minha rocha, nele confiarei, é o meu escudo, e a força da minha salvação, o meu alto retiro, e o meu refúgio. O meu Salvador, da violência tu me livras. Ao Senhor invocarei, pois é digno de louvor, assim serei salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercarão, as torrentes de Belial me atemorizarão. Cordas do Sheol me cingirão, laços de morte me envolveram. Na minha angústia invoquei ao Senhor, sim, a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos dos céus se moveram, abalaram-se porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca um fogo devorador, que pôs carvões em chamas. Ele abaixou os céus, e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. Montou num querubim, e voou, apareceu sobre as asas do vento. E por tendas pôs trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, espessas nuvens do céu. Pelo resplendor da sua presença acenderam-se brasas de fogo. Do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas, e os dissipou, raios, e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo assopro do vento das suas narinas. Estendeu do alto a sua mão e tomou-me, tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu possante inimigo, e daqueles que me odiavam, porque eram fortes demais para mim. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio. Conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza e minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus preceitos estavam diante de mim, e dos seus estatutos não me desviei. Fui perfeito para com ele, e guardei-me da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, para com o perfeito te mostras perfeito. Para com o puro te mostras puro, mas para com o perverso te mostras avesso. Livrarás o povo que se humilha, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o Senhor alumiará as minhas trevas. Pois contigo passarei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus transporei um muro. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito,
e a palavra do Senhor é fiel, é ele o escudo de todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocha, senão o nosso Deus? Deus é a minha grande fortaleza, e ele torna perfeito o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das gazelas, e me põe sobre as minhas alturas. Ele instrui as minhas mãos para a peleja, de modo que os meus braços podem entesar um arco de bronze. 36. Também me deste o escudo da tua salvação, e tua brandura me engrandece. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os destruí, e nunca voltei atrás sem que os consumisse. Eu os consumi, e os atravessei, de modo que nunca mais se levantarão, sim, cairão debaixo dos meus pés. Pois tu me cingiste de força para a peleja, prostraste debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Fizeste que me voltassem às costas os meus inimigos, aqueles que me odiavam, para que eu os destruísse. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse, clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para ser o cabeça das nações, um povo que eu não conhecia me serviu. Estrangeiros, com adulação, se submeterão a mim, ao ouvirem de mim, me obedecerão. Os estrangeiros desfalecerão e, tremendo, sairão os seus esconderijos. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me deu vingança, e sujeitou povos debaixo de mim. E me tirou dentre os meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários, tu me livraste do homem violento. Por isso, ó Senhor, louvar-te-ei entre as nações, e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento a seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. 2 Samuel 23. São estas as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, diz ao homem que foi exaltado, o ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse, quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus. Será como a luz da manhã ao sair do sol, da manhã sem nuvens, quando, depois da chuva, pelo resplendor do sol, a erva brota da terra. Pois não é assim a minha casa para com Deus. Porque estabeleceu comigo um pacto eterno, em tudo bem ordenado e seguro, pois não fará ele prosperar toda a minha salvação e todo o meu desejo. Porém os ímpios todos serão como os espinhos, que se lançam fora, porque não se pode tocar neles. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, o Taquemonita, era este principal dos três, foi ele que, com a lança, matou 800 de uma vez. Depois dele Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, um dos três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este se levantou, e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada, e naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Depois dele era Samá, filho de Agé, o Arahita. Os filisteus se haviam ajuntado em Lei,
onde havia um terreno cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Samá, porém, pondo-se no meio daquele terreno, defendeu-o e matou os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, no tempo da cega, e foram ter com Davi, à caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi, com saudade, exclamou: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém, e a trouxeram a Davi, porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco das suas vidas. De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Ora, Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe dos 30, e este alçou a sua lança contra 300, e os matou, e tinha nome entre os 3. Porventura não era este o mais nobre dentre os 30. Portanto se tornou o chefe deles, porém aos primeiros 3 não chegou. Também Benaias, filho de Jeoiada, filho de um homem de Cabzeel, valoroso e de grandes feitos, matou os 2 filhos de Ariel de Moabe, depois desceu, e matou um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de temível aspecto, tinha este uma lança na mão, mas Benaias desceu a ele com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança, e com ela o matou. Estas coisas fez Benaias, filho de Jeoiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais afamado, porém aos 3 primeiros não chegou. Mas Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, era um dos 30, Elhanã, filho de Dodó, de Belém. Samá, o Arodita, Elica, o Arodita. Gelis, o Pautita, Ira, filho de Iques, o Tecoita. Abiezer, o Anatotita, Mebunai, o Uzatita. Zalmon, o Auita, Maarai, o Netofatita. Elebe, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim. Benaias, o Piratonita, Idai, das torrentes de Gaás. Abeialbon, o Arbatita, a Ismavete, o Barumita. Eliabá, o Saalbonita, Bene-Jaicem, e Jonatas. Samá, o Arahita, Aião, filho de Sarar, o Arahita. Elifelete, filho de Acasbai, filho do Maacatita, Eliam, filho de Aitufel, o Gilonita. Israi, o Carmelita, Parai, o Arbita. 36. Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita, Naarai, o Guerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Garebi, o Itrita. Urias, o Eteu, 37 ao todo. 2 Samuel 24. A ira do Senhor tornou a acender-se contra Israel, e o Senhor incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, númera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, que estava com ele: percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor? Todavia a palavra do rei prevaleceu contra Joabe,
e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército da presença do rei para numerar o povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade e na direção de Jazer. Em seguida foram a Gileade, e a terra de Tatinodse, dali foram a Dajaã, e ao redor até Sidom. Depois foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, em Berseba. Assim, tendo percorrido todo o país, voltaram a Jerusalém, ao cabo de 9 meses e 20 dias. Joabe, pois, deu ao rei o resultado da numeração do povo. E havia em Israel 800.000 homens valorosos, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000. Mas o coração de Davi o acusou depois de haver ele numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, rogo-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito neciamente. Quando, pois, Davi se levantou pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe qual delas queres que eu te faça. Veio, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber dizendo-lhe: queres que te venham 7 anos de fome na tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos, enquanto estes te perseguirem, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar àquele que me enviou. Respondeu Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste sobre Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo, desde Dan até Berseba, 70.000 homens. Ora, quando o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém, para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira agora a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: eis que eu pequei, e procedi iniquamente, porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade a Davi, e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, como o Senhor havia ordenado. E olhando Araúna, viu que vinham ter com ele o rei e os seus servos, saiu, pois, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. Perguntou Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti a eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que a praga cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer, eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos e os aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna te oferece. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Mas o rei disse a Araúna: não? Antes te-o comprarei pelo seu valor, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Comprou, pois, Davi a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou propício para com a terra, e cessou aquela praga de sobre Israel.